Boa noite, meu nome é Carol e eu vou falar um pouco sobre o que é alergia ao ovo. A alergia ao ovo ela é um tipo de alergia alimentar muito comum em crianças e ela é causada pela ingestão desse alimento, podendo causar sintomas de leve a grave, como, por exemplo, dificuldade para respirar, queda de pressão, dor no estômago, vômito, coceira na pele, dentre outros sintomas. A alergia ao ovo é muito frequente em idade pediátrica, sendo a segunda maior causa de alergia alimentar na criança. Sua prevalência hoje da população geral é em torno de 3% nos primeiros anos de vida. A alergia ao ovo de galinha é uma reação adversa causada por um mecanismo imunológico contra a proteína do ovo. Ela especificamente ocorre com pessoas que desenvolveram o IgS, então para pessoas alérgicas. Pode ocorrer tanto na ingestão quanto no contato cutâneo, pode ser o contato da pele também com o ovo. A alergia a ovos são uma das alergias alimentares mais comuns em crianças, podendo se desenvolver na infância. Estudos e pesquisa apontam que 70% de pessoas que têm alergia a ovos superam ela ao chegar aos 16 anos. É incomum, mas possível desenvolver alergia a ovos mais tarde na vida. Às vezes uma criança supera a alergia a ovos na infância e ela pode reaparecer quando for adulto. Oi pessoal, eu me chamo Carol e eu vim aqui falar sobre as formas de evitar uma alergia ao ovo. A principal forma de evitar uma alergia ao ovo é excluir o ovo da sua alimentação e também evitar alimentos que contenham vestígios do ovo, como por exemplo bolos, pães, pudim, maionese, algumas massas e também biscoitos. Além disso, é recomendado que observe atentamente o rótulo dos alimentos, porque muitos indicam que eles podem conter compostos de ovo, como globulina, lecitina, ovobumina e ovoglobina. Alguns medicamentos, como antihistamínicos, também podem ser prescritos pelo médico para aliviar sintomas leves, como coriza, espirros e coceira na pele. Olá, meu nome é Larissa e eu vou dar continuidade de como tratar. Antialérgicos, corticoides, bombinhas de asma são medicamentos usados em segundo momento. A prioridade é a adrenalina. Se você sofrer de anafilaxia ou apresentar um quadro deste, ligue imediatamente para o SAMU ou algum telefone de emergência conhecido. Antes do tratamento, é importante lembrar a importância da prevenção desse tipo de reação, de acordo com a alergia que a pessoa possui. Olá, boa noite. Meu nome é Fabiane e darei continuidade. Além de todos os alimentos que vocês já sabem, que contêm ovos, é importante ler os rótulos. Evitar alimentos com os seguintes ingredientes: albumina, ovos em pó, ovos secos, ovos sólidos, brancos ou gema, gemada, maionese, merengue, pó de merengue, ovabumina, surimi. Como é o tratamento? A medicação de escolha é a adrenalina. Ela é injetada no músculo lateral da coxa. Essa medicação pode ser obtida em forma de uma caneta. A pessoa alérgica carrega essa caneta e pode ser aplicada por ela mesma ou alguém que esteja junto a ela, ou também administrada no hospital por um médico. Infelizmente, essas canetas são importadas, não são produzidas aqui no Brasil. Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Carol, vou apresentar para vocês, dar início ao mecanismo imunológico da alergia ao ovo. Bom, a alergia ao ovo, ela é uma resposta imunológica às proteínas presentes nesse alimento, tanto na clara quanto na gema, mas principalmente na clara, onde tem a maior concentração de proteínas, Bom, a proteína que mais se destaca quando falamos em alergia ao ovo é a albumina. Porém, existem outras 4 a 5 tipos de proteínas que também podem desencadear esses tipos de reações alérgicas. Bom, quando a pessoa possui esse tipo de alergia, assim que o antígeno entra em contato com o organismo, o sistema imunológico reconhece ele como um corpo estranho. Assim, a pessoa começa a ter certos tipos de reações alérgicas, Bom, agora eu vou falar para vocês como que se inicia o processo de hipersensibilidade, a esse tipo de alergia. Bom, tudo começa quando
o alérgeno, ele, através da superfície da mucosa intestinal, é processada pelo macrófago. Dessa forma, o macrófago, ele apresenta esse alérgeno, no caso, a proteína, ao linfócito T. E depois, o linfócito B e o linfócito T fazem mais alguns processos e que transformam esse alérgeno num tipo de imunoglobulina E, né? Ele vira um anticorpo. Depois que esse anticorpo é formado, ele se fixa na superfície do mastócito, no exemplo da alergia ao ovo. Então, depois que ele se fixa na superfície do mastócito como anticorpo, eu fiz um desenho para vocês entenderem, né? O mastócito, ele tá aqui, tá vendo? Ele é uma célula granulosa, tem os grânulos. E esse amarelinho é esse processo que eu expliquei para vocês, né? Do alérgeno, que ele entrou em contato com o macrófago apresentou os linfócitos T, e depois de vários processos entre linfócitos B e T, ele é transformado em imunoglobulina E, e assim esse anticorpo se fixa na superfície da célula, virando um receptor. Depois que ele vira um receptor, toda vez que o alérgeno, né, no caso a proteína, passa por ele, esse receptor, ele capta o alérgeno, e quanto mais quantidade de alérgeno dentro do organismo, do sistema, ele sobrecarrega o mastócito, assim acontece uma desgranularização da célula, e essa desgranularização rompe a célula, tornando assim, liberando assim agentes tóxicos no organismo. Então, com esses agentes tóxicos que as pessoas que possuem essa alergia, elas acabam tendo reações alérgicas. Então, esse é mais ou menos o desenho, e agora a Camila vai dar continuidade. Obrigada. Oi, pessoal, meu nome é Camila e eu vim dar continuidade na apresentação do mecanismo imunológico da alergia do ovo. A alergia do ovo, ela é uma reação adversa, né, causada por um mecanismo imunológico contra as proteínas do ovo. E a reação, ela acontece após a ingestão ou contato direto com o ovo, né, por pessoas que desenvolveram anticorpos específicos para essa proteína. Geralmente, essas proteínas alergênicas, elas estão presentes na clara do ovo, e somente pessoas alérgicas que podem desenvolver, né, esses sintomas, tanto no consumo quanto no contato do ovo com a pele, também pode dar reação. A gente vai dar continuidade agora com o nosso amigo Diego. Olá, meu nome é Diego Rodrigues e eu darei continuidade. O mais comum é que a alergia ao ovo comece ainda nos primeiros anos de vida. No entanto, o prognóstico costuma ser positivo, de modo que a condição desapareça em alguns anos, sem que haja necessidade de tratamento específico. É preciso apenas tomar cuidados relacionados à restrição alimentar, evitando o consumo de ovos e buscando alternativas para compor a dieta de maneira saudável. A reação, causada principalmente por predisposição genética, desaparece até a adolescência em mais da metade dos casos. Mas enquanto isso não acontece, é importante tomar cuidados com a alimentação do portador da alergia. Boa noite, meu nome é Bárbara do segundo D. Eu irei iniciar falando com vocês referente ao tratamento à alergia ao ovo. Então vamos lá. O primeiro passo desse tratamento é eliminar este alimento de fato da dieta. Porém, nunca se deve começar uma dieta de evicção ao ovo sem confirmar devidamente o diagnóstico pelo médico imunoalergologista. Devido a isso, deve-se efetuar o teste de fato para começar o tratamento eliminando este alimento da dieta. É importante ressalvar que muitas crianças e adultos possuem testes cutâneos e análises ao ovo positiva que de fato não causa alergia, ou seja, podendo ser assintomático. Iremos falar um pouquinho mais sobre o tratamento referente à alergia ao ovo e meus colegas irão continuar com vocês. Nem sempre é fácil evitar o ovo, porque existe na composição de muitos produtos. Porém, é fundamental que os portadores dessa alergia, suas famílias e cuidadores estejam bem treinados para saber reconhecer os sinais
e sintomas da reação alérgica que pode ocorrer após a ingestão acidental ou inadvertida de ovo, ou até mesmo em situações de alergênico oculto, e saber como tratar. O tratamento medicamentoso tem como objetivo tratar os sintomas e acabar com a reação. Utilizam-se para isso medicamentos ou remédios antialérgicos, os antihistamínicos ou corticoides orais. Nas reações alérgicas graves, os doentes devem ter um estojo de emergência com adrenalina para autoadministração, a caneta de adrenalina. Podemos utilizar canetas com doses tanto para crianças como para adultos. Olá, eu me chamo Brenda e vou falar um pouquinho do tratamento para quem tem intolerância ao ovo, né? Existe um tratamento aí inovador, porém de forma ainda restrita, que se chama indução de tolerância alimentar ou dessensibilização. E este tratamento tem o intuito de tentar fazer o organismo reagir com o alimento, administrando pequenas doses do alimento proibido ao paciente. Desta maneira, é possível habituar o organismo progressivamente aos poucos, até alcançar a dose equivalente a uma refeição diária. Fazer esse paciente ali se acostumar com aquele alimento, o corpo não ter mais reações, né, aos pouquinhos, pelo menos uma refeição diária no dia, para o paciente poder absorver esses nutrientes, principalmente do ovo, que é muito importante para a nossa saúde. Este procedimento possibilita alterar a história natural da doença e melhorar muito a qualidade de vida do paciente e dos seus familiares. O resultado pode durar por diversos anos, desde que se conserve a ingestão habitual do alimento. Caso ocorra a interrupção do tratamento, o problema poderá voltar a surgir, né? Então precisa fazer o tratamento bonitinho, tudo certinho, para esse problema não voltar a surgir, né? E você poder ter uma vida melhor, mais saudável, sem essas complicações. Trata-se de uma nova possibilidade terapêutica que deve ser rigorosamente empregada, sempre com um controle de alergologistas experientes e em centros diferenciados, trazendo o sucesso e a segurança do procedimento. Este tratamento pode ser comparado à vacina para as alergias respiratórias. Não existe nenhum remédio caseiro ou natural que possibilite acelerar a resolução da alergia ao ovo ou acabar com os sintomas. O doente nunca se deve automedicar, sob pena de poder agravar o seu quadro clínico e até colocar a sua vida em risco.